Olá, vamos para mais um voo. Hoje decolaremos de Juan Santa Maria, na Costa Rica, e vamos para um dos aeroportos mais desafiadores para pouso, que é em Honduras, o aeroporto de Toncontín. Antes de iniciar a preparação de cabine, vamos fazer um brief aqui da carta de aeródromo, da carta de saída, um brief meteorológico, e vamos verificar também o que o Dove nos passou. Vou abrir aqui para ficar um pouquinho melhor. Ok, esse aqui é o nosso documento, né, que o PFPX simula aí. Então, vamos grifando aqui. O nosso voo é o Copa 144, um voo que realmente acontece, fazendo esse trecho. Vamos decolar então aqui, como eu falei, de Juan Santa Maria, que é o Mike Romeo Oscar Charlie, para Toncontín, Mike Hotel Tango Golf. Prevista a cabeceira de decolagem 07, a de pouso 02, elevação do aeródromo de partida e destino, o Coast Index para esse voo, nível final que é o 350 para esse voo. Estamos pesados, casa cheia, 61.516, que é 61,5 toneladas, muito próximo do máximo aqui. Nosso takeoff data card, decolando da 07, vamos usar flap 1 e derrete de potência também é o que está previsto. Nossas velocidades serão V1 148, velocidade de rotação 148 e V2 153. Nosso landing data card para 02 vamos usar flaps 40 e a nossa VREF de 140, VAPP de 145. Planejamento de combustível aqui no total de combustível a bordo são 2 horas e 4 minutos de voo. Nós temos aqui a contingência de 5%, a alternativa e a reserva final. Vamos também nos atentar para o mínimo combustível para decolagem e o que vai o nosso abastecimento aqui no aeroporto. Hora prevista para decolagem, horário Zulu 13h35, chegaremos 14h41, rota prevista, está toda descrita aqui, né? Só chamando a atenção aqui, a nossa decolagem será pela POAS 4, né? E vamos chegar aqui via Talag e Norte. Então a gente vai, a nossa chegada a gente faz em cruzeiro, tá? Aqui chamando a atenção para o nosso top of climb no 350, vento previsto é o 203 com 12 nós, menos 45 graus de temperatura. Vamos um pouco mais abaixo. Aqui informação de vento em algumas nas subidas, em ileso e na descida em diferentes níveis. Esse é o plano de voo que foi enviado para VATSIM. E aqui um pouco do briefing meteorológico. Então, agora em Juan Santa Maria, 060 com 05, é considerado vento calmo, abaixo de 6 nós, né? É considerado vento calmo para
em questão de regulamentação. Obviamente, para meteorologia, um nó já é um vento, né? 0 nós que é vento calmo. Por isso é codificado aqui 06005. Mas quando você vai decolar de um aeroporto e tem essa informação, por exemplo, a torre pode informar vento calmo quando abaixo de 6 nós. Tá, Cavoque. Então tá muito bom o tempo por lá. 20 graus de temperatura, ponto de orvalho 13 e o ajuste altímetro 3001. A gente vai verificar o ATIS, mas é o que está presente, a hora presente é isso aqui. Vamos falar aqui do nosso destino. Lá o vento é calmo, vento calmo, grupo de 9, ou seja, visibilidade maior que 10 km, poucas nuvens a 008. Então tem uma camadinha baixa ali, mas é de poucas nuvens, isso não define teto. Esparsos a 024, 2.500 pés também não define teto. O que define teto é só BKN e OVC. Então aqui a gente não tem teto lá, mas tem informação de poucas nuvens a 800 pés e esparsos a 2.400 pés. Lá está bem úmido, 15 com 15, e o ajuste altímetro é de 1018. Vamos ver aqui, só dar uma olhada se tem algum tempo significante no TAF. Grupo de 9, poucas a 2.500, aqui a partir só das 20 horas do dia 26 que vai ter mudança de vento. Então a previsão é continuar grupo de 9, poucas a 2.500 com o vento calmo. É o que tem aqui. O primeiro become, né, que transforma, é só a partir das 20 horas. Tempo na nossa alternativa, caso aconteça, não é a previsão, né, mas por algum motivo acontecer, também por hora o tempo é bom. Ok, vamos dar uma olhadinha rápida aqui na carta de vento. Aqui é a nossa rota. Isso aqui tá por UFL 300, 340, então essa é a carta aqui que mais nos serve. O vento é de cauda. Isso aí, então feito aqui o nosso briefing aqui, entregue pelo PFPX, um programa aí que nos dá todas essas informações. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente na nossa carta de aeródromo, iniciando aqui de estacionamento. A gente está aqui nessa posição 2, vamos iniciar o pushback e, como vamos decolar da 07, vamos percorrer toda a alfa, tá? Vamos dar uma olhada aqui na carta de aeródromo, toda a taxiway alfa até o ponto de espera da 07. A nossa subida é a Poas 4, então vamos subir aqui, decolar no 070, curvar à direita, limitada a 5,5. Para o rebloqueio aqui do VOR 115.7, Tango Índia Oscar. E assim seguir aqui para a transição em arena. Tá? Como não tem nenhum controle, então eu vou colocar um max rate e a gente vai subir na melhor razão de subida, na maior razão de subida, até o nosso nível de cruzeiro. Obviamente vamos cumprindo as restrições da carta. Ok, então vamos lá, vamos preparar nossa cabine. Primeiramente vamos aqui selecionar o nosso combustível. Estava ajeitando aqui o documento, aqui o PDF, ok? Então vamos selecionar o nosso combustível programado para este voo, que é de 5.409. Nosso payload pesado, casa cheia, todo mundo indo lá para Toncontin 61.5. Pode ver aqui de First Class,
casa cheia. E aí na econômica, somente 2 assentos desocupados. Vou até anotar aqui para depois fazer a anotação. Ok. Então tem bastante carga também aqui. E vamos solicitar a equipe de manutenção, a equipe de solo para conectar a GPU, ar-condicionado e remover pitot. Feito isso, vamos para a preparação de cabine. Bateria, standby power, a luz azul indica que o GPU foi conectado conforme solicitado, vamos colocar então ele na barra. Luz de saída de emergência e aviso de atar o cinto. E também a position light, que são aquelas luzes vermelha e verde que estão localizadas na ponta da asa, indicando nossa posição. Vamos pôr em neve, alinhar os inerciais, fazer um check de luzes, né, verificando se não tem nenhuma luz queimada. Então aqui no painel a gente vem da esquerda para a direita, percorrendo toda a linha do MCP, verificando se não tem nenhuma luz queimada. A mesma coisa um pouco aqui embaixo, checando. Ok, tudo ok por aqui. E aí no overhead e after overhead vem de cima para baixo, da esquerda para a direita. Todas as luzes em funcionamento. Se alguma tiver queimado, obviamente vamos ficar atento e reportar a manutenção. Ok, tudo checado. Fazer check de fogo, né? Overheat detect. Parte também de compartimento de carga. Checado, isso é checado antes dos passageiros embarcarem, tá? Então nós já fizemos os cheques. Vamos abrir portas. Eu tenho atalho de teclado para abrir todas as portas. E vamos chamar os serviços de solo. Então, catering service, refueling, request boarding e pushback. Tudo solicitado. Verificar se a garrafa de extinção de extintor de incêndio está ali. E a porta do deploy. Também se não tem algum objeto, se ela está acessível. Oxigênio, aqui devemos observar em torno de 16 PSI. Verificado. Vamos para o ATIS pegar a informação. 12730 é a frequência. Airport information, India 13360, wind 061 visibility greater than 20 miles, sky condition clear, temperature chill 2.13, altimeter 3001, ILS runway 7, landing and departing runway 7. The FR aircraft stay direction of flight. All aircraft read back hold short instructions. Advise controller on initial contact you have indicated. Coco Airport information. Ok, verificamos então a informação Índia, confirma o ajuste que estava no METAR 3001 e a pista em uso é a 07. Então tudo certo, vamos selecionar aqui 1228, que é a frequência Unicom, é a frequência livre usada aqui para a região. No caso do Brasil, utilizamos a frequência 12345, tá? Nesse caso aqui 1228, apesar não tendo controle, utiliza essa frequência e a gente coordena livre, informa as nossas intenções, tá? Então
Vamos observar aqui e nesse knob aqui onde vamos selecionar o 3001. Então tá ali, vamos colocar aqui 3001 selecionado, e aí vamos colocar 2.200. No Brasil utiliza-se 2000. 2000 é quando você não recebeu nenhum código transponder discreto, tá? Então é um código informado pelo controle para que ele identifique a sua aeronave naquela região, e só você tem aquele código ali. Então ele consegue te identificar por isso daí, tá? Então quando você não tem nenhum código, deve-se alocar, no caso do Brasil, que é onde eu vou, 2000. Aqui em outra região, 2.200. Vamos preparar então o nosso MCDU. Entra aqui na página FMC, verifica o modelo, motorização, o Airax está atualizado, pós-init. Vamos selecionar aqui o aeródromo de partida, Mike Romeo Oscar Charlie. Coloca aqui na referência, verifica se as coordenadas geográficas estão condizentes. Pode ter esse erro aqui nas últimas casas aqui, não tem problema. Mas para verificar se de repente você não colocou algum aeroporto, não está selecionando algum aeroporto, selecionou uma letra errada, tá? Entrou um outro aeroporto. Vamos verificar aqui, pegar a informação ou do GPS esquerdo ou do GPS direito. Peguei aqui do direito para alinhar os inerciais. Na página de rota a gente vai colocar aqui a nossa rota da companhia, que é o Mike Romeo Oscar Charlie, que já está aqui. Mike Hotel Tango Golf 01. E coloca aqui na rota da companhia, ele já vai preencher toda a parte da rota pra gente. 07 é a cabeceira em uso, e o nosso voo é o Charlie Mike Papá 144. Tá aqui. Vamos ativar. Tá pedindo para fechar a porta, as portas do lado direito da aeronave, que já completou o serviço de catering. Eu tenho atalho de teclado. Fechei as portas. Ok, aqui então já vamos colocar a nossa subida, que vai ser POAS 4, transição Arena. E já vou colocar também a nossa chegada lá, que é pelo setor norte, como vimos, e depois setor nordeste. Ok, selecionado isso, vamos aqui, do que foi abastecido total foi 5,4 toneladas, então vamos concordar e colocar aqui no nosso MCDU, Zero Fuel Weight. A nossa reserva para esse voo é de 2,2. E o nosso Cost Index, como vimos, de 45. Nível de voo é o 350. Deixa eu pegar aqui já para pegar o vento também. 350 selecionado aqui. O vento, como vimos, é de 203. Isso é o previsto. Com 12, e a temperatura de menos 45 graus. Visa Deviation de 9. A altitude de transição. Nesse caso aqui, a altitude de transição a gente sempre tem, a gente consegue ver na carta de subida ou na carta de aproximação. Então vamos pegar aqui, só como exemplo, a nossa carta de subida. Perceba que ele coloca aqui, né, a nossa altitude de transição de 19.000 pés. Tá? Essa altitude de transição
a gente vai selecionar aqui no MCDU, mas explicando um pouquinho, né, para quem não sabe, o que é a altitude de transição. Vamos lá, quando a gente voando próximo do solo, e isso depende de cada aeródromo, cada um tem a sua altitude de transição. Então, falando aqui de São Paulo, que é onde eu vou, a altitude de transição agora ela está em 8.000 pés. Antigamente era 6.000, hoje está em 8.000. Voltando aqui ao nosso voo, esse aqui, a região aqui de Juan Santa Maria, a altitude de transição é de 19.000. Ou seja, todas as aeronaves voando até 19.000, inclusive, elas estarão ajustado o ajuste local, ajuste QNH. Então, no nosso caso aqui, a gente lembra que a gente colocou o 3001. Esse é o ajuste QNH local. Isso faz com que todas as aeronaves voando abaixo, 19.000 ou abaixo, estejam voando com o mesmo ajuste. E como tem as variações, isso é sempre informado pelo controle um novo ajuste. Então sempre que há alguma mudança, agora é 3000 ou é 3004 ou em outra unidade, que é o que usamos no Brasil, 1013, 1018, 1019, enfim, o controle vai ajustando e a gente vai voando com a separação exata. Então se eu tenho que fazer uma separação por altitude, a gente faz através do ajuste, todo mundo ajustado QNH. Uma outra situação curiosa é que abaixo de 19.000 pés, com o controle, falamos que estamos a 18.000 pés, a 15.000 pés, a 8.000 pés, falamos dessa forma. Qual é a altitude que está cruzando? Estamos cruzando 8.500 pés, 9.000 pés, 12.000 pés. Tá? Por que eu falo isso? Porque quando você voa em nível que é acima dessa altitude de transição, porque quando você está subindo, passando 19.000 pés, a gente vai deixar de usar o 3001 e vamos usar o ajuste padrão, que é o 1013 ou 2992. Isso faz com que aeronaves em altitudes também estão voando em ajuste padrão, ajuste 1013, todas elas. Então você também consegue fazer uma separação. E acima disso, acima de 19.000 pés, a gente vai falar que estamos no nível 200, estamos no nível 210, estamos passando o nível de voo 300, estamos estabilizados no 350. Quando a gente fala 35.000 pés, isso é para passageiro, tá? Tem que falar na língua que eles vão entender, que estão acostumados, quem voa bastante. Então, estamos voando a 35.000 pés, mas para o controle, esses 35.000 pés não representa que você está voando em nível de cruzeiro. Se você está acima da altitude de transição, você está voando em nível de transição, tá? Então, só eu estendi um pouco, mas para deixar bem explicado. Então, decolando, ajustado em QNH, passou 19.000, a gente vai ajustar o QNE, que é o ajuste padrão. Eu vou mostrar quando eu for selecionar a página de Descend, o contrário, que é o nível de transição, tá? Então vamos continuar aqui, eu volto e aí eu até mostro uma tabelinha, vocês vão entender. Vamos lá. Então, ajustamos aqui 19.000, verificamos na nossa carta de saída. E aí, vamos selecionar aqui o que foi planejado, que foi o de rate de potência aqui para 22K. Flap 1. Nosso CG e nosso trim para decolagem e as velocidades, como no briefing falamos, 148, 148 e 153. Aqui na página Climb
eu vou selecionar o 235 até 10.000 pés. O que eu quero dizer? Abaixo de 10.000 eu quero manter o 235 nós como velocidade máxima. Como eu utilizo um programa, o Flykeeper, que monitora todo o meu voo, e lá não se deve utilizar velocidade superior a 250 nós abaixo de 10.000. Então eu acabo ficando um pouco mais seguro por questão de turbulência, uma variação ou outra pode acontecer para mais ou para menos, eu sempre coloco 235, esse é padrão meu. E vamos usar o Max Rate para subir o mais rápido para o nível de cruzeiro. E aí, falando aqui, deixa eu só fechar portas, que já terminou o serviço de embarque também. Aqui na página Descent e vindo em Forecast, a gente verifica aqui a Transition Level, que é o nível de transição. Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui uma curiosidade. No Transition Level, no caso de Toncontin, a gente tem aqui na Star já, essa é a carta de Toncontin, a gente tem aqui já o Transition Level de 200, tá? Então vamos respeitar isso daqui. Mas normalmente o nível de transição é informado pelo controle, tá? Então ele vai falar qual que é o nível de transição, que é o momento onde a gente sai daquele ajuste padrão que falamos, que é 1013-2992, e passamos a voar QNH. Então normalmente o controle vai informar o nível de transição e na sequência já também informa o ajuste local, 1017, 1018, enfim, né? Ele vai nos informar também qual é o nível de transição. Nesse caso aqui está expresso na carta. Tá, e se a gente não tiver a carta como nesse caso aqui que tem o nível de transição, e não tiver também o controle para nos informar qual é o nível de transição? Existe uma tabela que eu vou pegar aqui, essa é a tabela de nível de transição. Na realidade, você podem ver que ela tem aqui desde 942.2 a 959.4 e vai até 1050 aqui de ajuste. Normalmente a gente, eu acabei decorando somente essa parte aqui da tabela, porque fica fácil, porque é o que é o mais usual. Eu nunca peguei pressão atmosférica menor de 995 e também não maior que 1031, então fica fácil de decorar. Eu decorei somente essa parte aqui. Na verdade eu não decorei a tabela, eu decorei a regra, que é de 995.1 até 1013, a gente vai ter esse nível de transição para essa altitude de transição. E de 1013 até 1031, esse nível de transição para esse determinado altitude de transição. Então vamos lá. Se o aeródromo vamos falar como aqui do exemplo que a gente estava dando, que é de Juan Santa Maria. Lembramos que a gente sabe que a altitude de transição é de 19.000 pés. É onde a gente, ao passar, vai mudar de QNH para QNE. Do contrário, se a gente não tem controle e não está expresso na carta, a gente vai olhar essa tabela aqui, ou vai decorar da forma que eu vou falar agora, que é, vamos ter como referência sempre o 1013, que é o ajuste padrão, né? 1013.2. Então, tudo que tiver abaixo de 1013.2, perceba, eu vou adicionar a TA 1000 pés. Tá vendo que aqui é 2000 e aqui é o FL030? Então, no nosso exemplo, se a gente está aproximando aqui para Juan Santa Maria e a gente sabe que é 19.000 o nosso altitude de transição, e a gente tem uma pressão local atmosférica, uma pressão atmosférica local menor que 1013.2, a gente vai adicionar 1000 pés para saber o nível de transição. Então qual seria aqui?
o FL 200, certo? Tá feio, né? Mas tá bom, dá para entender. O FL 200. Se por acaso eu tenho ajuste acima, maior que 1013.3, né, a partir de 1013.3, eu vou somar ao nível de a altitude de transição apenas 500 pés. Então, nesse caso aqui, não ficaria o FL 200, e sim o 205. Oh, desculpa, não é o 205, seria o 195. Né? Então, ao passar o FL 195, eu vou mudar de QNE para QNH. Então, essa tabela existe para os controles, é daqui que eles vão informar qual é o nível de transição, mas decorando fácil, abaixo de 1013, eu somo 1000 pés da altitude de transição. Acima de 1013, eu somo 500 pés apenas da altitude de transição para obter o que? O nível de transição. Espero que tenha ficado claro. Se não tiver, eu vou falar mais algumas vezes nos próximos vídeos, tá? Então, neste caso aqui, a gente tem informação, é o FL 200. Aqui onde a gente vai fazer a nossa mudança de QNE para QNH. Tá, vamos continuar aqui que a gente tá um pouquinho atrasado já na nossa partida, mas vamos lá. Então, é bom que a gente estuda junto. Então vamos selecionar aqui o nosso trim, né, que é de 5.10. Tá selecionado e vamos no MCP. Eu tenho o MCP físico aqui em casa, então eu liguei os dois Fly Director e vamos selecionar nossa velocidade de 153, a nossa proa de decolagem. A proa de decolagem, a pista é a 07. Pode se colocar 070? Pode. Eu costumo colocar ou a restrição de saída, né? Então, ele pediu pra gente após a decolagem curvar para pro 120. Sei lá, às vezes eu coloco assim, mas eu prefiro vir aqui na carta de aeródromo, dá uma olhada. Vem aqui na carta de aeródromo e verifico essa informação, ó, 069. Tá vendo? Então essa 069 é o perfeito alinhamento aqui da cabeceira. Então vamos colocar aqui 069. 069 e altitude de 10.000 pés, já que a gente não tem controle informando alguma restrição, vamos colocar 10.000, tá? E vamos fazer aqui um pre-flight scan flow, pre-flight flow. Então flaps, slats, lights, check, inertial in F, service interphone in off, dome light off, engine reverse light extinguish, EEC on and guard, oxygen 16 psi, lane gear down 3 greens, pass oxygen normal and guard, fly record normal and guard, Mac Air speed warning 1 and 2 test, stall warning test 1 and 2, yaw damper on. Vamos checar aqui a voltagem do GPU, que é o que está conectado, está ok. Equipment cooler in normal, seat belts, windows on, probe heat off, anti-ice off. E aqui no hidráulico a gente vai acionar as bombas elétricas aqui, verificar que vai apagar a informação aqui do Fly Control. Vamos até a página System e verifica a quantidade e a pressão, se estão ok, tanto no A quanto no B. Volta lá, vamos desligar, hydraulic off,
portas fechadas. Aqui é simulado, mas a gente simula a gravação. 1, 2, 3, testando e apaga. Trim Air on. Recirculation Fan in alto. Bags in alto. Vamos selecionar aqui nossa altitude de cruzeiro e a altitude de pouso, que é 3.297 e 3.300. Selecionado em alto. Hoje é dia 26, é dia par, então o ignition para o lado esquerdo. Vamos selecionar, eu gosto de deixar aqui, eu gosto de deixar em STA, que aparece o VOR, vai aparecer aqui no display. Gosto de deixar as informações de cada fixo, que vai mostrar aqui o tempo o estimado para lá. Vamos acionar o Terrain e o TCAS. E pro P2 aqui o Terrain, tá? Vamos verificar as luzes se estão funcionando aqui. Colocar em RTO, Auto Brake. Checo do 2P aqui também. Coloco aqui na página de Engine Start. E aqui do MCDU do P2 na página LEDs. Parking Brake Set. E vamos acionar a APU. Para acionar a APU eu preciso... Ela aciona sem dar a partida, mas sem acionar essas bombas. Mas eu devo aqui cumprir o checklist e dependendo de cada companhia, acionar uma dessas duas bombas aqui. Uma delas, qualquer uma. Então vamos acionar essa aqui e dar partida no APU. Inicialmente vamos monitorar o pico aqui de temperatura. Tá, vai chegar aqui próximo a 800, 700 alguma coisa graus aqui, é o esperado. Vamos monitorar. Ok, tudo dentro dos parâmetros. Enquanto completa a partida, a gente vai fazer o Pre-Flight Checklist. Pre-Flight Checklist, Oxygen Test 100%, Navigation, Transfer and Display Switches Normal in Auto, Windows Hitch On, Pressurization Mode Selector in Auto, Fly Instrument, Heading 340, QNH 3001, Parking Brake Set, Engine Start Levers Cut Off. Pre-Flight Checklist Completed. Voltamos aqui a APU. Quando a gente tem essa luz acesa aqui azul, significa que a partida do APU completou com sucesso e que ela já está disponível. Então vamos colocar o APU na barra para que a gente possa vir aqui e desconectar a GPU, tirar o ar-condicionado e pedir para a equipe de manutenção tirar os calços também. Feito isso, vamos, enquanto eles estão fazendo o serviço lá fora, a gente vai testar o GPWS, teste completo e também de TCAS. Quando a gente termina a partida aqui do APU, a gente deve esperar 30 segundos. Normalmente a gente dispara o cronômetro aqui, espera 30 segundos para ligar o APU Bleed. Então só esse tempo que a gente conversou, esperou aqui, dá o pico, ele completou a partida, já passou os 30 segundos, aí passaram os 30 segundos, então APU Bleed On, esquerdo e direito livre, ok. Vamos fazer um before start flow, pumps on, verificar aqui a voltagem do APU, hydraulic on,
anti-collision on. Cabin crew, arm sidebars, please. Já estamos na página de start aqui. E auto brake RTO. Before start checklist. Fuel 5.4 tons. Passenger size on in auto. Windows locked. MCP V2 153 heading 069, altitude 10,000. Takeoff speed V1 148, VR 148, V2 153, CDU pre-flight completed. Rudder and aileron trim free and 0. Taxi and takeoff briefing completed. Anti-collision on. Before start checklist completed. E vamos iniciar o pushback. Ele já está solicitando que a gente solte o parking brake, assim faremos. Parking brake release para a partida do motor PEX em off. E vamos dar partida no motor 2 e na sequência motor 1. Então, engine starting number 2. Observe-se que o N2 ele começa a incrementar. Vamos observar aqui, quando atingir 25% de N2, vamos colocar em idle detent do motor 2, motor que estamos partindo neste momento. Então lá, 25%, idle detent, e vamos observar o EGT, vamos observar fuel flow, vamos observar, continuando aqui, incrementando o N2, observar óleo, pressão de óleo e temperatura e assim sucessivamente. Olhar no modo geral e aqui as luzes do lado apagando. Então já apagou aqui a low oil press, porque a gente tem óleo, né, circulando já no motor, e quando a gente escuta esse estalo é porque o motor completou a partida, que foi quando a chave pulou da posição ground para off. Engine starting number 1. Mesma coisa, 25%. Idle detent. Observar os mesmos parâmetros. Olha lá, observa que fuel flow, né, teve combustível. Tem o EGT também aqui que está incrementando, ó, pressão e temperatura de óleo ok. Tudo ok, vai apagar aqui a luz de start. Ok. Então, tudo ok. Ele está pedindo para aplicar o parking brake, aeronave parada. É bom sempre checar, né? Aeronave parada, parking brake set. Ladies and gentlemen, this is the flight deck. We're cleared to the runway and should be in the Vamos air fazer in just a before few tax minutes. flow. So, sit back, relax and enjoy the flight. Ok, aqui na primeira coluna ok. Verificamos aqui os geradores. Vou deixar no mostrador gerador 1. As we are ready for takeoff, please fasten your seatbelts now and pull them tight. And fold up the tables in front of you. Ladies and gentlemen, we may remind you that this flight is a non-smoking flight. If you want to use any electronic devices on board, please switch them off during takeoff and landing. They may only be used again when the fasten seatbelt signs are turned off. The use of mobile phones is not permitted during the entire flight, and these items must be switched off as well. Thank you. Ok, só para não falar junto, eu aguardei terminar o speech lá para os passageiros, né? Colocamos aqui os geradores na barra. Já podemos desligar aqui o APU. Probe. Our aircraft has 4 emergency exits. PEX in out, blitz, APU blitz in off. They are marked with the word exit. Illuminated escape path markings Flaps 1. lead you to these exits. The safety instruction cards in the seat
pocket in front of you explain where the exits are located and how to use them. They contain further important information. Após a partida a gente sempre puxa aqui Thank you for your attention and wish you a pleasant day on recall para board. ver se não tem nenhuma informação. E vamos para o Before Tax Checklist. Before Tax Checklist: Generators on, Probe Heat on, Anti-Ice off, Isolation Valve in auto, Recall check, Auto Brake RTO, Engine Start Levers idle detained, Fly Controls. Faltou o Fly Controls, que é o que vamos checar então agora. Aqui, ó, põe aqui na página de Fly Controls e vamos checar todo à frente, direita, pitch up total, esquerda, centralizado, rudder, que é o pedal à esquerda, pedal à direita. Fly Controls check, Ground Equipment clear. Ok, ele já está lá, não clear dos dois lados. Before Tax Checklist completed. Vamos iniciar o táxi. Antes disso, a gente vai só informar que não 228. Então, para que se alguma aeronave estiver aproximando, também vai taxiar, enfim, ela sabe das nossas intenções. Coordenação livre, tá? Então vamos lá, a gente vai pôr a luz de táxi, Parking Brake Released, esquerda livre, a center line está aqui, bem aqui do nosso lado, então já vamos sair curvando. Essa aqui já é a Taxiway Alpha. Vamos seguir ela inteira, é a paralela à pista. Nossa velocidade de táxi aqui é limitado ao máximo a 30 nós. Eu gosto de manter 20 nós quando linha reta, assim, taxiway paralela como essa aqui, que você demanda um tempo, então eu gosto de manter aí entre 15 e 20 nós. E curvas de 90 graus, não mais que 10 nós. Então estabiliza aqui um regime de potência para o nosso peso e ele vai manter a velocidade. Obviamente, né, a taxiway pode também não ser completamente plana, regular e ter algum desnível, então algumas descidas, subidas, isso aí você vai aplicar ou reduzir a potência conforme necessário. Mas o importante é verificar aqui, né, a gente verifica aqui que é a ground speed. Tá vendo que está em 16 ali. Before takeoff flow. Before takeoff checklist: flaps 1, green lights, stabilizer trim 5.1 tons, 0.1 units, desculpa. Engine start switches in continuous before takeoff, checklist completed.
Só lembrando, o nosso mínimo take-off aqui para planejado de combustível é de 5.109 quilos. Então a gente está com 5,3 toneladas ali. Até chegar na cabeceira, alinhar e decolar, com certeza a gente está dentro do mínimo take-off. Taxiway longo, a gente estava lá no último gate, quase próximo à cabeceira 25. Logo à frente a gente vai perceber que tem uma interseção ali, né? Tem uma saída, uma taxiway à direita. Se eu continuar reto aqui, a linha da taxiway vai me deixar um pouco mais à frente ali a cabeceira. Eu prefiro pegar essa taxiway aqui à direita para nos colocar mais atrás ali, mais próximo, e eu ter mais pista a percorrer. Uma outra curiosidade, que aqui não está bem desenhado, mas em alguns aeródromos tem a posição, como esse círculo na frente aí, que é a posição para que você pare aqui e verifique o seu equipamento VOR, né? Então tem marcações indicando as radiais ali, e você sintoniza o VOR, né? O que aqui provavelmente o do aeroporto, e verifica a marcação se está correta, né? Se a sua antena, se o seu equipamento de bordo está indicando a mesma coisa que está no solo. Isso daí tem um erro tolerável, tem uma tolerância para isso, e normalmente isso na real tem que ser lançado, tem que ser checado uma vez por mês e lançado em diário de bordo, né? Então isso é até legislação. Ok, chegamos no ponto de espera. Agora eu vou reportar aqui mais uma vez, vou colocar aqui, mas depois eu vou fazer sem precisar mostrar, tá? Só para que tenha ideia. Line up and take off runway 07. Quando não tem controle, mesmo que eu reportei, é importante dar uma olhadinha aqui, ó, se não tá vindo ninguém, né? Se não tem ninguém que pousou e tá liberando a pista, enfim, sempre é bom. Então aqui a gente coloca todas as luzes, tira a taxiway, tá em continuous. Cabin crew, prepare for takeoff. Colocar strobo sight, que é aquelas luzes brancas na ponta da asa, né? Strobo. Transponder em modo Charlie, também aqui no vPilot. Parking brake release, e vamos ingressar na pista. Vou colocar o auto throttle aqui em Armed. Mais uma vez dá uma olhadinha se não tem ninguém. Tá vendo, ó? Essa aqui a gente fica bem em cima bem aqui próximo ao fim, né? Ao começo da cabeceira. E aí a outra linha ali, ó, da taxiway, que nos deixaria um pouco mais à frente. Dependendo do peso, não tem problema nenhum, você vai acabar
decolando sem susto, sem nada e dentro dos parâmetros estabelecidos pelo fabricante da aeronave. Ok, runway 07, heading 069 check. Vamos iniciar a decolagem, pressiono o freio, 40% de N1, estabiliza ambos os motores, verifica se não há nenhuma luz, então all green no lights, toga takeoff power. Airspeed is active. Check. Knots. Cross check. Rotate. Buscando sempre as barras dos flight direct. Gear up. Positive rate of climb, gear up. Gear up. Vamos passar aqui já 1000 pés do solo. É o nav Command A set. Sempre colocando o bug na proa. Aqui no HDG, seleção de HDG. Flaps 1, aqui no tape de velocidade. Então solicito flaps up. Flaps retracted. After takeoff checklist. Engine bleeds on, packs in out, engine start switches in off, landing gear up and off, flaps up, no lights after takeoff checklist completed. Está dando insuficiente combustível, né? Combustível insuficiente, mas a gente ainda vai fazer alguns ajustes, somente já tirar essa informação, mas a gente vai fazer alguns ajustes. Ok, alarme para 10.000, altitude selecionada. Vamos então colocar aqui o nosso nível final, o 350. Opa, 350 está selecionado ali. E observar aqui o tape passando 10.000, 10,000, land lights off. Liberamos aqui a tripulação para iniciar o serviço de bordo.
E aqui é aquele exercício que fizemos lá de altitude de transição e nível de transição. Então agora, se o controle perguntasse, se eu tivesse que informar, eu estou passando 16.000 pés e 700. 16.700 pés, né? 16.800 agora, 17.000. Então, voando abaixo da altitude de transição, que é 19.000. Estamos voando em QNH, que está aqui, passando 17.200 pés. Tá, então ajustado aqui em QNH, que é a altitude local. Próximo aqui, chegando na altitude de transição. Vamos continuar observando aqui, ó, falta 1000 para. A gente vem aqui no knob e vai selecionar Standard. Ou seja, vamos voar 2992, vamos voar 1013. Vamos voar QNE, ajuste padrão. Transition altitude. Certo. Selecionamos, ficou aqui em Standard. E todas as aeronaves a partir daqui para cima estão voando em nível de voo. Então agora, se o controle tivesse que falar, se eu tivesse que falar para o controle qual é a altitude que eu estou passando, eu não vou falar aqui que eu estou passando 20.000 pés. Eu vou falar que eu estou passando do nível de voo 200. Então, nível de voo 200. Aqui, ó. E assim sucessivamente, né? Então, passando de nível de voo 210 em ascensão ao 350. É assim que se conduz na real. Não sei se todo mundo sabe, mas eu sou piloto de helicóptero na real, e aqui o 737 é um hobby, um aprendizado para mim, porque aqui eu consigo fazer procedimento, instrumento, enfim, até voar nos Estados Unidos ou em outro lugar fora do Brasil e praticar o inglês. É o que eu procuro. E lá no helicóptero a gente não tem esse botão Standard que eu mostrei aqui em cima. A gente tem o giro do knob para o ajuste altímetro, como esse aqui assim, né? E, por exemplo, e eu tenho que fazer o ajuste manualmente. Então, da mesma forma que a gente selecionou lá embaixo 3001, eu tenho que colocar, né, ir reduzindo e colocar 2992. No nosso caso, a gente usa outra unidade, 1013, né? Então, se eu estou lá em 1018, eu vou lá e seleciono 1013 para voar quando eu estou voando em grandes altitudes. Meu grande altitude sabe que o helicóptero não é pressurizado, ele não voa tão alto quanto o avião, né? É testado em grandes altitudes, mas por questão até de pressurização, enfim, o helicóptero ele não fica tão, por causa do ar ser mais rarefeito, acaba tendo uma certa limitação. Então a gente acaba voando aí, no nível de voo, né, falando aqui de São Paulo, que a altitude de transição é de 8.000, então a gente acaba voando no nível de voo 100, 110, 120, mas acaba ficando no máximo 120 por aí. Ok, então vamos continuar a subida. Eu vou pausar e eu volto no briefing da carta, quando a gente estiver já nivelado. Briefing da carta de descida. Vou fazer um briefing rápido de carta de descida, verificar a meteorologia e fazer todo o ajuste aqui do nosso MCP, até mesmo para não aparecer mais essa mensagem. Ok, então a gente volta daqui a pouquinho. Ok, voltamos já nivelado no nível de voo 350. Então vamos fazer a programação do nosso MCDU. We've just reached our cruise altitude. Everything's looking good. I'll be keeping you updated as far as the progress of our flight. If there's anything that we can do for you, please do not hesitate to ask the cabin attendant. Ok. Vamos então fazer o nosso briefing de carta e meteorologia. Então vamos lá. Essa aqui é a nossa chegada, né?
Aqui, ó, Star, RNAV, from North, West. Então, na realidade a gente vem aqui, vindo aqui do sul, né? E o que foi selecionado foi essa Northeast aqui. Vindo para Talag, Talag Melvo. Tá? Isso já está selecionado. E o procedimento que a gente vai completar é o RNAV RNP da pista 2, que é esse aqui. Então, sem muitos detalhes, eu vou fazer um outro voo um pouco maior e a gente acaba falando com maior detalhe a leitura de carta, tá? Mas assim, a grosso modo, a gente verifica, né, se a carta que a gente selecionou, que a gente pegou dentre aquelas muitas que tem no aeródromo, se a gente selecionou foi a correta. Às vezes a viu, olhou, puxou uma outra. Bom, então é a RNAV da pista 2, verifica também, normalmente verificado se está atualizado e se o aeródromo está certinho, né, se é de Tocantins. Veja que aqui a gente tem o nosso Transition Level, que a gente já selecionou todas as frequências. Isso não faz parte do briefing, mas vamos fazer aqui vindo a partir de Melvo, né? Então Melvo é o primeiro fixo e é esperado estar a 9.000 pés, não acima nem abaixo. Pode ver que tem uma barrinha embaixo, uma barrinha em cima. Após bloqueio de Melvo, seguir no curso no rumo 245 até Tango Golf 017, onde estaremos a 8.000 pés. Depois segue aqui na 222 para o Tango Golf 015 e em curva continuando para o Tango 014, Tango Golf 013, Tango Golf 012, aonde aqui a gente toma proa 122 para o Tango Golf 011. Esse Tango Golf 011 é o momento onde a gente vai abandonar o automatismo do piloto automático e vamos seguir na mão. Antes de descer um pouquinho, essa aqui é a planta baixa, antes da gente ver o corte vertical. Reparem que aqui o exigido é o RNP 05 aqui, né, que é o que é exigido para cumprir essa aproximação. E conforme você vai chegando aqui, principalmente quando entra em curva no meio desse vale, ele diminui para 0,3, então torna-se mais preciso, né? Tem que ter uma precisão aqui. O nosso erro não pode ser maior do que permissível aí na carta. Então vamos lá aqui para a planta baixa. Só um outro detalhe antes da gente falar da planta baixa, aqui as velocidades. Perceba que no Initial Approach aqui, até o Tango Golf 14, que ele está aqui, a gente tem que manter no máximo 250 nós. No Final Approach aqui, máximo de 165. Então a gente vai programar tudo isso no MCDU. Tá? Então após aqui, até aqui a gente vai manter 250 nós. Depois daqui a gente vai já com velocidades mais reduzidas. Tá, eu vou selecionar também Tom Contin aqui, que é 112.3, e vou selecionar esse curso aqui, o 122. Isso vai fazer com que a gente tenha uma linha aqui, né, ligando até o VOR, é só como auxílio mesmo, né? E já por ter selecionado a pista vai ter uma outra linha também aqui. Opa. Uma linha aqui para a pista, então, e uma outra linha aqui para o VOR. E a gente vai ficar aqui dentro desse arco aqui, né, dentro desse triângulo aqui. Porém, a gente não vai seguir exatamente o que está aqui na carta. A gente vai seguir um pouquinho mais após aqui o 11, em vez de já iniciar uma curva imediata, a gente segue só um pouquinho mais aqui para frente para poder fazer uma curva e ingressar numa final aqui
um pouquinho não seria uma longa final, mas né, uma final um pouquinho mais longa do que está programado aqui, de nos deixar bem na curta final ainda em curva. Tá? Em caso de arremetida, a gente vai subir aqui cumprindo essas restrições da carta aqui, por Tango Golf 009, 4250 e assim sucessivamente. Tá? Então a planta o corte vertical, então em Tango Golf 015 a 7000, Tango Golf 014, pode ver que é o FAF, né? Essa cruzinha de malta aqui é o FAF, que é o fixo de aproximação final. A gente tem que estar nessas altitudes. No 13, 6.240. No 12, 5.600. No 11, que é onde a gente vai tirar o piloto automático, 4.150. E aqui é o momento onde nossa MDA, se a gente não avistar nesse ponto, MAPT instrumento, a gente vai seguir na aproximação perdida, que é 4.430. Se não avistar em 4.430 ou 1.132, a gente vai seguir e arremeter. Tá? Então essa aqui é a nossa MDA, 4.430. Mas lá o tempo tá bom, não vai precisar provavelmente. O aeródromo aqui, só checando, o esperado é a gente pousar aqui na próxima cabeceira e liberar ou aqui na penúltima ou aqui na última, tá? E seguir aqui para o primeiro gate que tiver disponível. Tá? Então esse aqui foi o briefing da nossa carta. A gente vai selecionar essas altitudes agora, mas antes disso vamos ver rapidamente aqui no nosso Active Sky o tempo lá no destino. Mike Hotel Tango Golf Tocantins. Olha lá, o vento está calmo, grupo de 9 poucas a 2.600 e ó, o ajuste. Aqui tem as duas unidades, né? As duas medidas, 1018 e 3006. Vamos colocar 1018. 1018. Ok, vamos lá que a gente já está com 77 milhas para descida. Vamos fazer isso daí. Então inicialmente aqui, ó, colocar nossa R-Nave para pista 20, seguindo na transição em Melvo e executa. Nisso na página Legs, pode ver que a gente está aqui para MGA, Ileso, Talag, Melvo. E Melvo, Tango 017 e assim descendo. Tá? A gente não vai para Talag. Então de Ileso vamos direto Melvo aqui. Tá? Direto Melvo. E aí vamos colocar as restrições. Em Melvo, como estaremos a 9.000, eu vou colocar 235 e pedir para estar a 9.000, cumprindo a restrição da carta. No Tango 017, vamos estar a 220 a 8.000. No Tango Golf 015, vamos programar aqui para 200 a 7.000. Opa, a 7.000. No Tango 14, que é onde inicia nossa final approach, lá lembra, né? Vamos selecionar aqui então para estar a 165, 160, está um pouquinho mais lento ali, mas o limite é 165, né? 165 e no 14 tem que estar a 6.780. Eu vou pôr exatamente o que está na carta aqui, 6.780. 14. Aí vamos para 150, ou melhor, 155 em 13 é 6.240, 6.240. Aí em 12 vamos colocar 150 a 5.600. E o 11 vamos colocar a nossa VAPP, que é de 145 a 4.150, 4.150.
executa. Vamos para a próxima página. O 10 é a nossa, quando a gente já está quase tocando a cabeceira, eu vou colocar a VREF 140 e 3400. É sempre importante verificar essas altitudes e cumprir o que está exatamente na carta, porque pode ser que o banco de dados que vem aqui no MCDU tenha alguma discrepância, alguma coisa, então a gente verifica e cumpre, né, para não ter erro nenhum. Então é sempre importante verificar, porque você pode estar mais alto, isso não vai ocorrer em nada. O que pode ocorrer é de repente uma arremetida, é lógico, você vai remeter por um erro, sendo que você poderia pousar, fluxo de tráfego e tudo mais, mas abaixo sim, abaixo é perigoso, principalmente em região montanhosa como essa aqui, então é sempre bom dar uma verificada. Tá, vamos aqui em init ref, colocar o nosso flap 40 com 140, que é a nossa VREF. Vamos selecionar aqui auto brake no máximo, selecionar, pode ver que a VREF ela apareceu aqui. Vamos verificar aqui agora, e aqui que a gente vai selecionar o nosso mínimos e aqui o ajuste altímetro. Então nossos mínimos ali vai ser aquele 132. Deixa eu colocar bug na proa também aqui, sempre. Então vamos lá, continuando aqui, 132. E a gente já está quase no top of descent. Ok, 132, deixa eu só conferir porque eu tinha guardado de cabeça, 132. E o ajuste altímetro que a gente viu é meio 18, né? Se não tem controle, a gente deveria pegar o ATIS aqui, mas vamos colocar, já está lá selecionado 1018. 1018 selecionado aqui embaixo. Tá, e lembrando o Tocontin, que é 112.3 no VOR. 112.3 selecionado, jogamos aqui para ativo, 112.3, e aqui o 122. 122, que vai ter aquela trajetória que a gente falou. Feito isso, vamos pressionar um recall aqui e cumprir o descent checklist. Descent checklist, pressurization, land altitude, set, recall check, auto brake max, land data VREF, flaps 40, 140, minimus 1132, approach briefing completed, descent checklist completed, approach checklist, altimeters, QNH 1018, approach checklist completed. Feito isso, estamos aqui a 15 milhas para a descida, não tem controle para nos restringir, a gente vem aqui em altitude, vamos selecionar nossa primeira restrição, poderia ser o 9000, que é a próxima restrição lá na frente, pode ser o nível de transição, enfim. Eu vou selecionar 10.000 aqui, que é onde devemos acionar as luzes, a Fixed Land Light pelo menos aqui, né, porque já estamos já na aproximação final, a gente tem que ser visto. Então, selecionado 10.000, ele vai iniciar a descida aqui.
Perceba que iniciou a descida e aqui tem o path de descida. Vamos cumprir esse path até lá no finalzinho, até na aproximação final mesmo. Se necessário, vamos aplicar o speed brake para cumprir. Ladies and gentlemen, we have started our initial descent. Please fasten your seatbelts again and pull them tight and switch off all electronic devices at this time. Thank you. Ok, pro vídeo não ficar tão longo, a descida aqui não tem novidade, já fizemos todos os briefings, né, briefing de carta, briefing de tempo, ajustamos, selecionamos tudo no MCDU, fizemos os ajustes aqui da nossa VREF, enfim. Eu vou pausar de novo o vídeo e volto quando passando Melvo, que é lá na frente, tá? Então, quando passando Melvo a gente volta. A única coisa que vai ficar aqui que vou chamar a atenção agora para completar a nossa explicação do começo é que quando passar aqui no nível de voo 200, eu venho aqui e pressiono o botão Standard, ele vai ajustar o altímetro para 1018 e a partir daí para baixo eu vou estar voando em altitude, não mais nível de voo. Então é neste momento no FL 200 que a gente muda aqui para o 1018. Tá, então até daqui a pouco. Ok, voltamos. Vamos cruzar 10.000 pés. Já selecionei aqui 4.100, que é o nosso mínimos, né? Como é um procedimento RNAV, ele vai cumprir todas as restrições que a gente programou no MCDU. Lembrando que ao passar 10.000 pés, vamos pôr a Fixed Land Light on. Fixed Land Light on. Engine Start Switch in Continuous. E avisar a tripulação que a gente está preparando para pouso. Vamos selecionar um zoom menor agora. E aí a gente não precisa mais da informação de data aqui, né? Que é o tempo estimado, enfim. Só polui aí. Vai passar Melv iniciando curva. Vamos acompanhando todas as restrições.
E aí a gente vai começar a comandar flap quando o próximo aqui de up. Vai ter uma outra redução de potência agora aqui, né, de velocidade. Lá foi para 220 conforme a gente programou. Selecionar como backup aqui o range do movimap aqui do P2 para esse range, e a gente fica com um range menor aqui. Ele está com dificuldade de reduzir a velocidade, eu vou aplicar o spoiler. Spoilers armed. Então próximo ali já de flaps up. Flap 1. Flaps down for landing. Vamos já selecionar aqui todas as luzes, deixar bem visível. Flaps 5. Landing gear down. Gear down. Flaps 15. Gear down, we've got 3 green. Flaps 30. Flap full. Spoilers in. Vamos armar o speed brake e land checklist. Engine start switch. Spoilers armed. Continuous speed brake. Armed. Landing gear down 3 greens. Flaps 40, green lights, lane checklist completed. Como a gente falou, tem essa curva aqui, a gente vai seguir um pouquinho mais reto. Para depois iniciar a curva.
autopilot off. Terrain, pull up. Sink rate. Sink rate. Bank angle. 40. Sink rate. Retard. 10. Long landing. Long landing. 900 meters remaining. 600 meters 60 knots. 60 Train out. knots. Reverse idle. Spoilers deployed. Spoilers in. Rapidinho aqui, só tirar as luzes, Text Light, acionar a IPU, Engine Start Switches in off, instead. Desligar os Flight Director. Enquanto seguindo para o pátio, já vou zerando aqui as informações do MCP. Vamos selecionar o gate aqui. Gate 2. Ladies and gentlemen, we have now arrived at our destination airport. Please remain seated with your seatbelt securely fastened until the aircraft has reached its final parking position and the fasten seatbelt signs have been switched off. We hope you have enjoyed your flight and we wish you a pleasant day. Thank you and goodbye. Ladies and gentlemen, we have some further information for those passengers with a connecting flight. If your luggage has been checked to your final destination, please proceed directly to your departure gate. Your luggage will be transferred automatically. If you have booked a connecting flight but you don't have your boarding card, please proceed to any counter of the airline you are flying with. For further questions, please ask the ground staff. Thank you.
Tá lá o balizador. Tax light off. Parking brake set. Parking brake set. APU em funcionamento. Coloco ele na barra. Shut off nos motores. Tiro anti-collision e seat belt. Vamos solicitar manutenção de solo. Coloque o calços, ground power, ar condicionado, pitou, soltar o parking brake. Como estamos já com ar condicionado de solo, então vou desligar as backs. Não vou nem acionar a APU bleed. Já coloco aqui a ground power. Desligar aqui o APU. Já está com N2 baixo, então vamos abrir portas e chamar o serviço de desembarque. Shutdown checklist: fuel pumps off, probe heat off, windows heat off, hydraulic panel off, flaps up, parking brake released, engine start lever screw off. Shutdown checklist completed. Thank you very much. Goodbye. Okay, goodbye. Bye. Bye. We are going to have
We are going to have we are going to have we are going to have we are going to have